Continuando a falar sobre os pais da igreja. Os pais da igreja foram responsáveis, nos primeiros séculos da igreja, pelo ensino teológico que foi sendo colocado em textos, em livros, e aos quais nós temos acesso até nos nossos dias. Foi o que deu o norte para a igreja. Em que a igreja crê? Quais são as bases da sua fé? Então, lendo a Bíblia, eles foram transcrevendo o nosso credo, o que a Bíblia afirmava, estudos dentro da palavra de Deus. Tudo é muito importante. Hoje eu quero falar com vocês sobre os pais latinos. O primeiro deles, Cipriano de Cartago, ano 200 a 258. Cipriano era bispo na África Romana, esteve envolvido nas tentativas de sanar o cisma liderado por Novaciano entre 200 e 257. Os novacianos defendiam que quem tivesse apostatado na fé durante a perseguição de Décio, que eles não fossem aceitos na igreja. Olha só, Décio promoveu a maior, se não foi a maior, foi das piores perseguições no Império Romano contra os cristãos. E muitos cristãos negaram a fé. Só que depois, esses cristãos que negaram a fé se arrependeram. E eles queriam voltar para a igreja e fazer parte da igreja. E muitos na igreja não queriam eles de volta. Negou, você não serve mais. Mas ele, o Cipriano de Cartago, ele dizia não. Se há arrependimento, quem somos nós para proibi-los de retornar à igreja? Então ele defendia que eles poderiam sim voltar à comunhão na igreja. Um outro pai latino é o Hilário de Poitiers. Ele é do ano 300 a 368, bispo na Gália. Ele também se envolveu na questão do arianismo, no combate a essa heresia. Outro pai latino, Ambrósio de Milão. Ambrósio de Milão era filho do governador da Gália. Ele não tinha nada, ele não era do meio eclesiástico, mas ele começou a estudar as escrituras e nomearam ele bispo antes dele ser batizado, acredite se quiser. Ele não era nem batizado quando foi aclamado bispo, pela sua arte de saber conversar, dialogar. E aí então ele foi batizado e aí ele falou assim, já que eu vou ser bispo, eu quero fazer isso direito. E aí ele se aprofundou no estudo da palavra, teve uma vida de busca a Deus. Foi ele que ganhou Agostinho para Jesus. Foi um dos principais defensores da igreja frente ao império. Ele dizia que esse casamento, igreja e Estado, não dava certo. Que a igreja tinha uma missão e o Estado tinha outra. Foi o primeiro a bater de frente. Depois nós temos o Jerônimo. Jerônimo é nascido na Dalmácia e foi o único pai da igreja que dominou as línguas originais da Bíblia, tanto hebraico quanto grego. E aí ele se dispôs a fazer uma tradução da Bíblia, e aí ele fundou um mosteiro lá em Belém, na Palestina, né? E foi para lá. Lá ele viveu 20 anos nesse mosteiro, estudando as línguas originais e fazendo a tradução daquela que seria chamada a Vulgata Latina, tradução que existe até os nossos dias. E finalmente Agostinho de Hipona. Agostinho do ano 354 a 430, Agostinho dispensa apresentações. Agostinho é o pai mais brilhante, é a mente brilhante desses 7 séculos. Há muitos estudos feitos por Agostinho
As suas confissões são conhecidas mundialmente. As confissões de Agostinho falam da sua vida pessoal. O próprio título diz Confissões. E ali ele conta toda a sua trajetória com Deus. Também tem um livro sobre a Trindade, que foi um assunto grandemente debatido ali nos primeiros séculos. Ele escreveu um livro somente sobre isso, sobre a Trindade. O nome do livro é Da Trindade. E também a Cidade de Deus, que também é mundialmente conhecido. Inclusive tem filmes sobre a Cidade de Deus. Incrível como Agostinho, ele continua sendo um cara moderno. Você lê Agostinho e você diz, nossa, esse cara vive nos meus dias. A Cidade de Deus é a história das nossas cidades. Nada mudou, ou melhor, piorou. Mas Agostinho é um pai da igreja que nós devemos muito a ele. Seus muitos escritos. Ele também viajou um pouquinho na questão da alegoria. Mas quem é que não tem lá os seus defeitos, não é mesmo? Quem nunca errou que atire a primeira pedra. A obra de Agostinho é tão brilhante que nós devemos nos ater àquilo que ele tem de mais sensacional. Leia Agostinho. Você vai se surpreender. Se você gostou desse vídeo, curta, compartilhe e até o nosso próximo encontro.